essa história aqui tem um plot twist digno de filme de cinema, de filme de Hollywood. É óbvio que é filme de cinema. Não, pode ser filme de streaming também. Mas é uma história com plot twist digno de um filme de Hollywood. De um plot twist digno de Interestelar. Aquele lá que no final você tem o cara lá batendo nas cordas. Você nunca nem assistiu o filme. Você pode nunca ter assistido o filme, no caso. Mas você já viu a cena lá do cara lá, o astronauta batendo nas cordas lá, vendo ele mesmo no passado. E tipo, querendo dizer, não faz isso, não vai embora, não abandona sua filha ali e tal. Desculpa se não assistiu, é meio spoiler isso que eu disse agora. Mas também o filme é velho, né? Se você não assistiu, pô, já tá pedindo pra levar spoiler. E é isso que tá acontecendo aqui agora, na Fórmula 1. Porque, segundo eu esqueci o nome da revista, Auto Action, eles deram um breaking, nem tão breaking, porque foi bem abafado pelo breaking do Verstappen com a Mercedes, de que a Hyundai supostamente está tentando fechar um acordo com Alpine. Você provavelmente já viu isso no thumbnail também. Mas é isso, a Hyundai supostamente estaria interessada em comprar a Alpine. Tentar comprar a Alpine e trazer a marca Hyundai de volta. De volta não, trazer a marca Hyundai pela primeira vez para a Fórmula 1. E por que eu digo que tudo isso é um plot twist? Para isso a gente tem que entender primeiro quem estava por trás da Alpine esse tempo todo. E este ser humano, o cara que estava comandando a brincadeira toda, era o nosso amigo Luca De Meo. Se você assistiu um vídeo recente que eu fiz aqui no Fred Girnos, um vídeo que eu fiquei acho que 10 minutos descascando a Alpine, falando por que eu odeio a equipe, o Luca De Meo é um dos nomes mais citados. Como que eu posso dizer isso da maneira correta? O cara como empresário, o Luca De Meo como empresário é um cara sensacional, um cara foda. Ele trabalhou na Fiat por muitos anos e foi responsável, por exemplo, para trazer a marca Barf. Então, por exemplo, você tem a Barf ali, que é a marca do escorpiãozinho. Cara, ele foi um dos responsáveis por trazer ela e começar esse processo de, não popularização, porque não é esse o objetivo de uma marca de luxo, mas de tornar ela uma grande marca no mercado. Ele também ficou responsável por outras coisas ao longo da carreira, como a Cupra também. E isso fez com que ele ganhasse uma oportunidade de ser CEO do grupo Renault. Por que ele ganhou essa oportunidade de ser CEO do grupo Renault? Porque ele teve exatamente ele tem essa grande visão para o mercado de luxo, especialmente o mercado automotivo de luxo. Ele fez um trabalho muito bem na Fiat, na Fiat, e a Renault tinha lançado a Alpine, relançado a Alpine, né? A Alpine já existia lá nos anos 50, não deu certo, fechou. Daí em 2017 eles relançaram a Alpine como a marca de luxo da Renault. Só que eles tinham lançado o A110 como carro lá e não sabiam mais o que fazer. Basicamente eles lançaram o A110, não que foi um fracasso, mas tipo, não foi o que eles esperavam. Eles achavam que só o nome Alpine sozinho ia se vender, o que na verdade, com todo respeito aos carros de luxo que a Alpine produz. Mas se eu tenho a oportunidade de comprar um carro de luxo, hoje a Alpine está no fundo da minha lista. Eu tenho muitas marcas que eu preferia ter vinculadas ao meu nome hoje com um carro de luxo do que um Alpine, com todo o respeito do mundo. Então eles precisavam retrabalhar a imagem da marca, retrabalhar a Renault como um todo, né? Então entra ali, durante a pandemia, em 2020, entra o Luca De Meo como CEO. E ele faz uma revolução dentro da Renault. Desde que ele entrou, a questão da Renault melhorou bastante, tanto financeiramente, principalmente financeiramente, que era um dos pontos que a Renault estava indo mal, financeiramente em questão de vendas, em questão de qualidade de carros, em questão de aumento do número de vendas, melhorou muito desde que o De Meo assumiu como CEO da Renault. E uma das coisas que ele fez nisso foi tentar revitalizar a Alpine também. Foi por conta dele que a equipe Renault na Fórmula 1 se mudou de nome para Alpine. Ele entendeu que essa era uma oportunidade de dar um valor maior para a marca Alpine. E, junto com isso, ele botou o Laurent Rossi como o CEO da Alpine ali, cuidando da equipe na Fórmula 1, basicamente. E os dois juntos desenvolveram aquele plano bizarro das 100 corridas, né? O plano de 100 corridas Alpine, de que em 100 corridas a Alpine seria uma equipe de ponta da Fórmula 1. Cá estamos, né? Isso foi em 2021, contando que a gente tem mais ou menos 20 corridas por ano ali, né? 22, 23 mais ou menos que seja. Se bem que em 2021 foi um pouco menos ainda por conta do calendário que estava sendo reorganizado, pós-pandemia e tal. Mas então vamos dizer ali, é que eu não lembro de cabeça quanto foi. Vamos dizer 20, pra chutar bem baixo, que não foi 20, foi mais. Mas vamos chutar 20 aí pra dizer baixo. 20, depois você teve 22 ali com umas 23 corridas, 43. Se minha conta de padeiro bateu, a gente tem ali o quê? Umas 120 corridas já. E a Renault tá longe, a Alpine tá longe de ser uma equipe de ponta neste esporte que nós amamos e chamamos de Fórmula 1. E com tudo isso, com todo esse rolê acontecendo, o Luca De Meo, durante esse plano de 100 corridas,
o Luca de Meo tomou várias decisões questionáveis. Entre elas, demitiu vários chefes de equipe. Demitiu o Schaffnauer, demitiu o Cyril Abiteboul e demitiu também o Bruno Faman, além de vários outros nomes. O Alan Prost foi demitido nesse meio todo. Muita gente foi demitida, né? Não só chefes de equipe, como o próprio Prost. Ou seja, a administração ali dentro da Alpine, sob o comando do Laurent Rossi, e principalmente sobre a gestão, né, a supervisão do de Meo, foi extremamente caótica. Para a visão esportiva, o de Meo foi um fracasso na Alpine. Para a visão comercial, que querendo ou não para a Renault, o que mais importa, ele foi um sucesso. Ele revitalizou a Alpine, ele deu mais valor, ele aumentou a questão de receita das duas marcas, tanto da Alpine quanto da Renault, que era o que a Renault queria no final das contas. Agora, em 2025, o de Meo anunciou que vai sair do cargo dele de CEO da Renault. Ele aceitou uma proposta para trabalhar em outra área de luxo agora. Ele não vai nem mais trabalhar no mercado de automóveis. Ele vai trabalhar numa outra área de luxo que nem lembro qual é, e pouco importa para mim saber também. Que ele tenha sucesso lá, não desejo nada de mal pro de Meo. Muito pelo contrário, acho ele um cara absurdo, porque o que ele fez no mercado dos automóveis é absurdo, né? O que ele fez foi insano. Mas no mercado esportivo, no mercado de Fórmula 1, ele foi horrível, tenebroso, péssimo. E espero que ele nunca mais volte. Agora, antes dele sair, antes disso tudo acontecer, me deu a impressão de que ele estava planejando alguma coisa. Porque a saída foi bem amistosa, não foi algo que ele brigou com a Renault nem nada. Ele só queria uma outra oportunidade na vida dele, ele achou que seria legal mudar agora e pediu para sair da Renault. Só que ele é um cara, como eu falei, que faz o trabalho bem feito. E ele não larga trabalhos mal feitos para trás. Não necessariamente mal feitos, mas ele não larga trabalhos incompletos. Se ele saísse, ele ia deixar os projetos dele que ele começou para trás. Especialmente com toda essa ideia de transformar a Alpine numa equipe competitiva. E ele ia jogar essa bomba agora no colo da Alpine, quem fosse o próximo CEO para ter que cuidar disso. Às vezes o cara nem quer. Ele supostamente estaria preparando, né, preparando o terreno, ou como algumas pessoas gostam de dizer, né, é um termo que usam muito na questão empresarial, enfeitando a noiva para poder preparar uma venda. E o que seria isso? Ele deu uma repaginação completa lá dentro, no começo dessa temporada, colocando Oliver Oakes e trazendo de volta o Flávio Briatore para, querendo ou não, ajeitar a casa. Uma coisa que o Flávio Briatore sabe fazer é ajeitar a casa de uma equipe na Fórmula 1 com poucos recursos. Então ele traz esses dois para tentar reformular a casa, ele monta, reforma a questão de dentro da equipe e deixa ali dois pilotos atrativos para um possível vendedor. E quais seriam esses pilotos atrativos? O Pierre Gasly, que é um piloto bom, que é um piloto que vem se provando decente quando tem um carro bom para isso. Então você consegue vender exatamente essa ideia. Se você compra o pacote todo, você já vai ter um piloto bom o suficiente para poder liderar a sua equipe nos primeiros anos. E do outro lado você tem um jovem talento, o Franco Colapinto, que além de ser um jovem talento, traz muito dinheiro com patrocínio e vai te trazer essa segurança financeira nos seus primeiros anos na Fórmula 1. Então, ele enfeitou a noiva. Ele trouxe o chefe de equipe ali, novato, um prospecto de chefe de equipe, que era o Oliver Oakes. Ele trouxe o Briatore para ajeitar a casinha e ele montou uma dupla de pilotos perfeita. Ele enfeitou a noiva toda. Teve o problema com o Oliver Oakes, que acabou sendo demitido, que pediu para sair, na verdade, por problemas pessoais envolvendo o irmão dele e tudo. Acabou, criando um pequeno caos em cima disso, mas a Alpine sempre está envolvida em caos até aí nada de novo. O plano, então, todo é enfeitar essa noiva e preparar uma venda. Acabar com a produção dos motores Renault é outro ponto que faz muito sentido para mim nessa questão. Eles acabaram com a produção dos motores Renault para a Fórmula 1 a partir de 2026. Ou seja, em 2026, a Renault não vai mais usar motores próprios nas suas equipes. A Alpine vai correr com um motor Mercedes em 2026. Ele já tem contrato assinado e já está anunciado. Isso é bem interessante. Isso é outro ponto muito interessante, que num primeiro momento eu não acreditava que isso significava que a Alpine fosse ser vendida. Se você ver outros vídeos aqui, eu falei que eu não acho que a Alpine seria vendida, né? Principalmente aquele cara chato lá do Clube de F1, ele já falou isso, né? Ele falou algumas vezes que ele não acreditava que a Alpine fosse ser vendida. Mas agora com a saída do de Meo, esse ponto de vista muda. Porque com a saída do de Meo, faz mais sentido exatamente essa questão. Porque o de Meo foi alguém que segurou muito esse projeto. Lá, antes da pandemia, para quem assiste Fórmula 1 ali desde aquela época, sabe que tinha alguns rumores já de que a Renault não estava contente, de que a equipe só estava perdendo dinheiro, de que eles não conseguiam lucrar com aquilo. E antes do de Meo, a Renault também não estava muito bem das pernas financeiramente, né? O de Meo chega, melhora isso. E exatamente por ter melhorado isso, ele tenta vender a ideia de que ele pode salvar a equipe de Fórmula 1 também. O que ele não conseguiu fazer. Então, aproveitando a saída dele, o fim do mandato dele, ele pode sim estar querendo vender o produto. Falou,
eu ajeitei a casinha da empresa Renault, mas não consegui ajeitar esse produto aqui, que era a equipe. Então, como meu último ato, eu enfeito aqui a noiva para que fique mais fácil de vender antes de eu sair. Ele já saiu da Renault no caso, mas ele montou um espacinho ali para entregar pra Renault e falou, ó, tá bonitinho para vocês venderem ali, desculpa não ter feito esse ponto certo, mas agora vocês podem vender. E a notícia agora, de novo, dada pela Auto Action, é de que a Hyundai teria entrado em contato com a Alpine para tentar realizar essa compra. E quem é o chefe de equipe da Hyundai? Quem é o chefe do projeto da Hyundai de automobilismo? Cyril Abiteboul, que foi demitido pelo próprio Luca de Meo. A demissão do Abiteboul, que aconteceu dentro da gestão de Meo, fez com que ele fosse procurar outras oportunidades e ele se tornou lá chefe do projeto de automobilismo da Hyundai. E lá na Hyundai, ele ajudou a equipe a ser campeã de rally no ano passado. O piloto deles, me fugiu o nome do piloto deles, piloto belga. O Thierry Neuville ganhou o Mundial de Rally no ano passado, pilotando um Hyundai i20. A primeira vez que um carro da Hyundai é campeão do Mundial de Rally foi com a gestão do Cyril Abiteboul. Então, ele leva a equipe a um sucesso no Mundial de Rally e ele chega pra eles e vende a ideia. Família, bora pra Fórmula 1. Eu guio vocês, bora. Eu lidero todo o projeto aqui. Bora pra Fórmula 1. O Cyril, ele sempre quis voltar pra Fórmula 1. Isso ele deixou claro, né? O objetivo dele, o sonho dele era voltar pra Fórmula 1 e ter feito a Renault dar certo. Né? O sonho dele era ter feito a Renault dar certo e depois que foi demitido era voltar pra Fórmula 1. Não conseguiu. Ele vai lá e lidera esse projeto do Rally. E agora, ele tendo esse sucesso no Rally com a Hyundai, ele tenta vender essa ideia pra Hyundai para trazer a montadora sul-coreana pra Fórmula 1. Seria a primeira vez deles lá. Então seria mais uma equipe novata. Mas eles não herdariam tudo do zero. Eles herdariam exatamente as instalações que a Alpine já tem e um motor que vai ser o melhor motor de 2026, que é a Mercedes. Então a Hyundai não chegaria numa situação complicada caso houvesse essa compra. Por isso que para mim faz tanto sentido. Não necessariamente que vá acontecer que seja Hyundai, apesar de que, ao que dizem eles, estarem mais próximos. Mas faz sentido toda essa história da venda, toda essa novela que vem se criando em relação à venda, e de que a Hyundai pode sim ser essa montadora interessada em comprar a Alpine. Por quem está liderando o projeto deles, o Cyril, e por tudo isso que a Alpine vem, todas essas transformações que a Alpine vem passando nesse ano. Todo esse enfeite que foi feito para que houvesse essa venda. O único projeto que o de Meo não conseguiu fazer dar certo dentro da Alpine, dentro da Renault, foi a equipe de Fórmula 1, e ele montou tudo bonitinho para vender. E a Hyundai do Cyril Abiteboul, que foi demitido pelo Luca de Meo, pode comprar essa equipe e voltar para a Fórmula 1. Seria um grande plot twist, um grande retorno. Não a estaca zero, mas o retorno do Cyril seria absurdo. E se ele fizesse essa Hyundai dar certo da Fórmula 1, seria engraçado, porque seria um tapa na cara de tudo que a Alpine fez nesses últimos anos.